Assim como prometido, estamos aqui com o Dr. Leandro Teles, que é médico neurologista, para falar sobre AVC. Eu fiquei impressionada com os dados. Os números são impressionantes. Como eu falei, no Brasil, a principal causa de morte são mais de 100 mil mortes por ano. Então, é uma doença potencialmente fatal, mas mesmo quando não há fatalidade, pode haver risco de sequela, de dificuldade de retorno para o trabalho. Então, o AVC, como o pessoal fala, acidente vascular cerebral, ele acontece de repente, de um derrame. segundo para o outro. É o que o pessoal chama de derrame. Exatamente. E alguns especialistas gostam de chamar de AVE, que é acidente vascular encefálico. Mas AVC e AVE seriam sinônimos de um quadro agudo, onde você deixa de irrigar uma parte do cérebro. Então, hoje é uma doença comum, frequente e potencialmente evitável. Homens e mulheres, todas as idades, tem algum perfil específico? Qualquer idade, ele é mais comum em pessoas mais velhas. No Brasil, a gente tem um pouquinho mais de mulheres jovens, depois mais homens. E lá para cima dos 80 anos, volta a ter mais em mulheres. Mas pode pegar homens e mulheres. Se pegar todas as idades, ele é 20% mais comum em homens. Mas é uma doença tão comum, mas tão comum, que pode acontecer com homens e mulheres. Tem tamanhos variados, pode dar sintomas variados. Tudo vai depender da localização, do tamanho e também do tipo de AVC. Pois é, são dois tipos. Basicamente, dois tipos. A gente tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Isquemia é o que o pessoal fala infarto, quando você deixa de irrigar uma região. A gente colocou até uma arte que vai ficar legal para a pessoa entender. Olha lá, do lado de lá a gente tem o isquêmico. Imagina um cano, igual na sua casa, um cano de água. Se ele entope, aquela parte onde receberia aquela água deixa de receber essa água. Fica seco. No caso do cérebro, se ele deixar de receber irrigação por alguns minutos, aquela área pode morrer, pode infartar. Porque irrigação o cérebro depende é sangue. O cérebro precisa de oxigênio, que vem pelo sangue. Glicose vem pelo sangue. Nutrientes vem pelo sangue. Então, se entupir o vaso, o AVC é isquêmico. Aquela região, ela deixa de receber nutrientes e em poucos minutos, a poucas horas, ela vai, obviamente, deixar de funcionar e pode ficar absolutamente incapacitada aquela região. Esse tipo isquêmico é o mais comum. 80% dos AVCs são isquêmicos. Por que provoca? O que provoca isso? Várias coisas. Tudo que leva ao acúmulo de placa de gordura dentro da artéria. Então, várias doenças como distúrbios do colesterol, obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo. Agora, tem outras causas. Pessoas também que têm coágulos de sangue por um coração fraco, doença nas válvulas cardíacas, arritmia, ou uma tendência de coagular muito sangue. Tudo que entope o vaso, a luz dentro do vaso, pode levar a um entupimento no cérebro. Quando esse entupimento é no coração, a gente fala, teve um infarto do coração, infarto do miocárdio. Quando é no cérebro, é um AVC isquêmico. O outro tipo, 20%, é quando o vaso estoura. É quando tem, sei lá, se for na sua casa, um cano, quando há um vazamento. Isso pode acontecer por hipertensão, pode acontecer por distúrbios de coagulação, por aneurismas. Tudo que deixa o vaso fraco, frágil, pode levar a rompimento desse vaso. E aí o sangue, ele extravasa para fora do vaso, levando também a paralisação da função daquela área. Então, um AVC isquêmico ou hemorrágico. Os danos são semelhantes? O quadro clínico é sempre a perda de uma função cerebral imediata. Perde a força de um lado, ou a capacidade de falar ou de compreender, ou a visão, ou a sensibilidade, ou fica confuso. É um quadro de instalação de poucos segundos, onde você tem uma perda. Olha que legal, aqui, essa é uma imagem real. Essa é uma tomografia da cabeça. A primeira imagem é um AVC isquêmico, um corte. A primeira imagem é um AVC isquêmico, bem grande. Olha como a região ficou escura. Sim. Aquela região na primeira imagem, ela faltou sangue, então ficou esse preto. Nossa, percebe que o cérebro é cinza. Comprometeu bastante. Ali é grande, pegou quase aí, sei lá, um terço do cérebro, mais da metade de um hemisfério. Então ali ocluiu um vaso muito importante, levando a uma perda de irrigação na parte da... Ali, olha, o sintoma deve ser bem exuberante. Aqui na segunda imagem, a gente tem um exemplo de AVC hemorrágico. Olha como aqui você tem uma mancha branca, né? Essa mancha branca quer dizer, um vaso estourou aqui e o sangue extravasou. Aqui também é um exemplo de AVC hemorrágico. Aqui num órgão posterior, que chama cerebelo. É um órgão abaixo do cérebro, que dá problema de coordenação motora. Então aqui são exemplos reais de AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Olha como a imagem é bem diferente, né? Sim. Apesar que o quadro clínico pode ser semelhante. Perda aguda, imediata de uma função neurológica. Não pode bobear. Isso é uma emergência médica. Reconheceu, tem que correr para o hospital.
Temos perguntas do pessoal de casa e à medida que as perguntas forem aparecendo, a gente vai aprofundando o assunto. Perfeito. Perguntas em vídeo. Ah, eu adoro, meu melhor formato para mim. Vamos ver a primeira pergunta. Olá, doutor. Como devemos socorrer alguém que está tendo um AVC? Pergunta excelente, né? Como é um quadro agudo, a primeira coisa você precisa reconhecer. Então, qualquer perda neurológica aguda pode ser sinal de AVC. Por exemplo? A gente fez uma arte até para mostrar. Então, perda de força. Olha lá, fraqueza ou paralisia dos dois lados. Você percebe que a pessoa está esquisita, pede para esticar os braços. Se você perceber que um braço está mais fraco do que o outro, opa. Ou a boca está torta, olha lá. Desvio da boca ou assimetria no rosto. A boca está torta. Por quanto tempo? Então, qualquer tempo. Mesmo que dure alguns poucos minutos e volte, pode ser uma isquemia transitória. Mas não espera passar. Ah, vai descansar um pouquinho, espera... Não. A primeira dica é, diante de um quadro neurológico agudo, hospital. Tempo é cérebro. Quanto mais demora, mais difícil é para o médico intervir. Olha lá, dificuldade para falar ou compreender. Eu posso fazer uma pergunta, qual é o seu nome? Que dia é hoje? Repete uma música, né? Então faz uma pergunta. Falta de sensibilidade, alterações visuais agudas. Olha, eu parei de enxergar de um lado. Nossa, estava tudo bem, agora está preto um olho. Opa, tudo que é abrupto e que leva a um problema neurológico é melhor levar para o hospital imediatamente. A pessoa estava bem, depois de um segundo para o outro está confuso. Opa, isto não é normal. Tá com a boca torta, vai. Boca torta, braço pesado, dificuldade para andar ou para falar, engasgos. Então, sintoma neurológico agudo é hospital. Erros comuns, ó. Não dê nenhum remédio sem saber o que está dando. Boa. Tem gente que dá remédio para afinar o sangue, tipo ácido acetil salicílico. Ah, eu vou dar porque eu acho que pode ser uma isquemia. Cuidado, você não sabe se é hemorragia ou se é isquemia. Então, esse tipo de remédio só depois da tomografia. O médico que vai ter que escutar isso. Não dê remédio algum. Para fazer em casa, nenhum remédio. Ah, mas a pressão dele está alta agora, eu vou baixar a pressão. Outro erro. Porque às vezes a pressão fica alta na fase aguda, porque o sangue está tentando chegar. O médico no hospital, ele vai saber qual que é o nível tolerado de pressão para aquele caso. Então, nesta hora, reconhecer um problema, ligar para o resgate. No caso, o SAMU, por exemplo. E aí fala o quê? É uma emergência. É uma emergência, é um sintoma neurológico agudo. O paciente tem tantos anos, toma tais remédios. Enquanto espera, protege o paciente, resgata as receitas que ele usa, anota o horário que ele foi visto bem, para o médico ter noção de quanto tempo tem. O ideal é que o paciente chegue no hospital de grande porte em até 3 horas, 2, 3 horas. Se ele chegar na primeira hora é ótimo, que o médico ele pode correr com a tomografia. Existem tratamentos que demandam tempo, uma janela de até 3 horas, 4 horas e meia, para o paciente ser candidato ao tratamento. Quando você chama o resgate, ele já sabe qual hospital tem condição de receber. Tem neurologista, tem tomógrafo. Então já leva para o lugar certo. E ele já pode também tomar algumas condutas na ambulância, que já tem médico, paramédico. Supondo que eu não possa ligar para o resgate, eu não ligue. Eu ponho o paciente no carro e vou para o pronto-socorro, emergência. Emergência. Então, idealmente, para o pronto-socorro mais rápido, mais perto. Mais próximo. Mas se tiver a possibilidade de alguma coisa com grande. estrutura melhor, porque sintoma neurológico não dá para você resolver com raio-x. Você vai ter que ter um neurologista, um exame. Se o paciente for diabético, é importante, se tiver aquela fitinha de glicemia, já faz. Pode fazer. Porque às vezes a hipoglicemia, a glicemia baixa, quem toma insulina sabe que a glicemia baixa pode às vezes simular um AVC. E aí, o paciente está ali mais ou menos, a glicemia está muito baixa, ele pode ter alguma conduta orientada pelo médico, uma balinha ou tal. Tá. Então, isso você pode fazer. Resgatar a receita, comunicar ao médico, mas remédio nenhum vai ser dado, nem alteração de pressão. Água pode. Água, melhor não. Melhor deixar o paciente em jejum, porque ele pode engasgar, ele pode precisar fazer um exame que exige jejum, ou até um procedimento cirúrgico. Então, nesta hora, não dê nada para o paciente comer, nem beber água. É melhor você levar a um serviço especializado e deixar que profissionais conduzam o caso. Façam o que precisa ser feito. Só lembrar que tempo é cérebro. Um erro comum é, vai deitar, vamos ver, levanta a perna, dorme um pouquinho, opa, você perdeu a janela. Então, vai para o hospital e se não for nada, muito que bom. Mas você peca pelo excesso porque, nesse caso, a sequela pode ser permanente. Tá. A gente vai continuar conversando sobre isso, porque é um assunto sério e inesgotável. Mas o doutor Leandro vai explicando pra gente tão facinho. AVC é o assunto com o doutor Leandro Teles. Vamos continuar com as perguntas do pessoal de casa e aí a gente aprofunda como a gente tem feito. Pode ser? Ótimo. Vamos lá. Tudo em vídeo. Adoro. Boa tarde, eu sou a Rose Couto, de São Paulo, e eu gostaria de saber do Dr. Leandro quais são as doenças que aumentam o risco de AVC. Responde aí, doutor.
Beijo, obrigada. Que simpática. O pessoal já tá que bem... simpática. E é uma delícia, que a gente tem mais proximidade, né? É. E a pergunta é muito boa, a pergunta é excelente. AVC isquêmico, tudo que possa entupir o vaso aumenta o risco. Então, diabetes tipo 1 ou 2, descontrolado, pode aumentar o risco. Hipertensão aumenta o risco dos dois tipos de AVC. Porque a pressão alta pode romper o vaso, principalmente ao longo de muitos anos e picos muito altos de pressão. Mas também, mesmo que não rompa o vaso, ele vai endurecendo o vaso ao longo dos anos, levando também ao acúmulo de placa de ateroma. Ó, sobrepeso, obesidade, sedentarismo... Tabagismo, o cigarro aumenta muito o risco. E o cigarro é um fator modificável, né? Porque tem fator que não é modificável. Sei lá, genética, Perfeito. idade. A idade, ela vai chegar, o tempo vai passar, o risco vai aumentar. Cigarro. A genética não dá pra mudar. Mas o cigarro, se você diminuir o tabagismo, em 1, 2 meses o seu risco baixa. Pra infarto... Só de diminuir. É, o ideal é parar, tá? O ideal é parar. Mas quanto mais cigarro, pior. Se você não conseguir parar e conseguir reduzir drasticamente, já é uma coisa boa. O ideal é parar. Porque não é só o AVC e o infarto. Quem fuma tem risco de mais de 14 tipos de câncer, né? Então, câncer de bexiga, boca, pulmão, vai embora, pâncreas, estômago, quando eu penso que eu parei de fumar, boca, graças a Deus. Outra coisa que pode aumentar o risco de AVC é etilismo, o alcoolismo. O álcool aumenta o risco de AVC hemorrágico e isquêmico, doenças cardíacas, algumas arritmias, como fibrilação atrial, coração muito grande, problemas nas válvulas. Então é muito importante cuidar do coração, porque se o coração ele fica um pouco bobo, grande, forma coágulos dentro dele, e esse coágulo ele pode escapar lá para a carótida, subir, entupir. A gente chama de embolia. É uma doença à distância que pode levar a um AVC. Ô, doutor Leandro, e chegou no cérebro, tem sequela, né? Não necessariamente, depende da região. Tem algumas regiões que são mais críticas, onde a sequela é maior. Outras que são menos eloquentes. A pessoa pode ter alguns AVCs que a recuperação é boa. Depende do tamanho, depende do local e depende do tipo de atendimento que ele teve. Não depende da idade da pessoa. A idade também. Quanto mais novo, você tem uma chance maior de recuperação. O cérebro ele é mais plástico. Às vezes AVC em criança, você vê uma sequela grave, depois de um tempo a criança está meio bem. Criança tem AVC? Pode ter. Criança pode ter por doença genética, doenças cardíacas, até por complicações do parto, né? Quando você tem uma interrupção de fluxo ou de circulação no cérebro. Então pode acontecer em qualquer idade, mas é bem mais comum acima dos 50 anos. Perfeito. Agora, AVC hemorrágico. O que aumenta o risco? Hipertensão, etilismo, aneurismas. A pessoa já tem, às vezes, uma fragilidade e aquilo pode levar a rompimento. Doutor... Então, muitas doenças levam a aumento de risco. Algumas são reversíveis, outras não. Mas tem que fazer a nossa parte, que é diagnosticar com check-up e fazer o melhor controle possível da pressão, do diabetes, do colesterol, do peso, atividade física e boa alimentação e por aí vai. Depressão, tristeza, angústia, amargura, provoca AVC? Pergunta boa. Diretamente não, mas existe uma relação indireta. Depressão e ansiedade faz com que a pessoa durma mal e a insônia leva a aumento de risco, faz com que a pessoa se cuide pior, se alimente pior, então faz com que a pessoa libere mais cortisol, mais adrenalina. Então, indiretamente, você não estar bem emocionalmente também aumenta um pouquinho o seu risco. Então é muito importante, dentro dessa prevenção, também cuidar do estresse, da depressão e da ansiedade. Perfeito. Vamos continuar com as perguntas do pessoal de casa. Leandro, quero dizer que somos muito fãs aí do seu trabalho. Inclusive a minha mãe, a dona Matilde, acompanha aí todos os dias a sua participação no programa. Gostaria até que mandasse um beijinho a ela. A minha dúvida é referente até a uma situação familiar. Qual é a influência genética na ocorrência de um derrame? Eu agradeço, muito obrigada, um abraço. Bonitinha. Simpatia total, né? Primeiro, mandar um beijo pra Matilde, né? Nossa telespectadora. A pergunta é ótima, né? Quer dizer, existe genética? Existe. Então, pessoas que têm mais familiares com derrame ou familiares que tiveram derrame mais cedo na vida têm um risco maior. É importante conhecer essa vulnerabilidade. Mas cada mundo é um mundo. Tem famílias que esse AVC foi por conta de diabetes ou por conta de um problema de aumento de risco de trombose no sangue. Então o risco ele é muito individual. É muito importante conhecer nossas vulnerabilidades. Sem dúvida. Se você é de uma família onde teve muito infarto do coração e muito AVC, opa, luz amarela.
controle de peso, check-up regular. Nada de fumar. Pressão cravada, nada de beber ou fumar. Então, mais cuidado com relação a isso, é o calcanhar de Aquiles. Apesar que proteger o AVC é cuidar da saúde como um todo. Mas realmente existe uma questão genética, porque tem pessoas que têm fator de risco, mas não têm AVC. E outros têm o fator de risco e têm o AVC. Então existe uma genética envolvida, que é tão maior quanto mais familiares e quanto mais jovens esses familiares tiveram esse tipo de ocorrência na sua vida. Tá. Escuta, cadê os livros? Ah, mostraram os livros. Quando vai ter o lançamento, doutor Leandro? Vamos lançar de novo aqui, ó, Depressão não é fraqueza. Eu queria deixar o convite aos nossos telespectadores. Isso, vai Esta lá. semana, um evento gratuito, vai ser aqui na Livraria Paulinas, fica em frente ao metrô Ana Rosa, na Domingos de Moraes. Essa livraria é tão gostosa. Gostosa. Lá em cima tem um auditório para 150 Isso. pessoas. Vai ter uma palestra sobre depressão que eu vou dar ali. E depois uma sessão de autógrafos e fotos. Gostoso. Então, familiar, aberto ao público, não precisa se inscrever, é só aparecer. Começa 2 horas, nesta sexta-feira, no dia 23. Então, sexta-feira agora, 2 da tarde. Livraria Paulinas, mas é na frente do metrô Ana Rosa, né? Não É tem como atravessar errar. a rua, é quase no metrô, metrô Ana Rosa. Tá. Então, nessa sexta-feira, 2 da tarde. 2 da tarde, colocar na agenda, só aparecer um pouquinho antes para já garantir Claro. o local, o lugar é grande. E lá também vai ter venda dos livros, que é opcional. Sim. A gente vai ter o livro de depressão, o livro de ansiedade, o cérebro ansioso, e o livro sobre memória, que é esse azulzinho, Antes que eu me esqueça. Eu trouxe ele hoje porque ele voltou a ser impresso Ah, e que voltou bom. para as livrarias. Supondo que eu não possa ir, onde eu posso comprar os livros? Você consegue pela internet, compra online, e-book ou com entrega em casa, ou nas melhores livrarias do Brasil, você também consegue esse tipo de livro facilmente. Doutor Leandro, nosso doutor Leandro Teles é médico neurologista. O site do doutor Leandro é leandroteles.com.br. Instagram, @neuroleandroteles, tudo junto. E sexta-feira, encontro marcado com o doutor Leandro, 2 horas na Livraria Paulinas, na boca do metrô Ana Rosa. Não tem erro. É E se isso. tá perto do metrô, tá perto da casa da gente, né? Tá perto de todo mundo, verdade. Muito obrigada, boa semana. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela pauta. Obrigado, bom Fica programa. com Deus.